Depois daquele discurso elencando um horror de ameaças ao mundo, entre as pessoas mais ameaçadas por Donald Trump, que a família Bolsonaro chama de Donald, ameaçou os imigrantes, os LGBTQIA+, enfim, os mais desprotegidos nos Estados Unidos e em todo o mundo. Ele foi a um culto na Catedral de Washington, que é da Igreja Episcopal, e lá ele ouviu um sermão profético. Uma mulher que levantou a sua voz em nome de todos estes e estas pessoas ameaçadas. E ela disse, objetivamente se dirigindo a Donald Trump: peço que tenha misericórdia, senhor presidente, daqueles em nossas comunidades cujos filhos temem que seus pais sejam levados embora, e que ajude aqueles que estão fugindo de zonas de guerra e perseguição a encontrar compaixão e boas-vindas aqui. Ela queria se referir aqui nos Estados Unidos. A bispa, minha colega Marian Edgar Budge, ainda disse que o medo enfrentado por imigrantes e seus filhos, e também enfrentado pelas famílias e pelos próprios LGBTQIA+, toma conta desses setores sociais, e que ele tivesse misericórdia e mudasse a sua política de discriminação e de exclusão. Reitero, são palavras de uma mulher profética. São palavras que nós latino-americanos precisamos como apoio, como conforto, como denúncia, mas sobretudo como anúncio da misericórdia de Deus. São palavras de fé, certamente de alguém que tem na sua diocese comunidades, paróquias e instituições que atuam junto a estas pessoas extremamente ameaçadas de expurgo, de expulsão, de exclusão e até de morte. Consola-me ouvir a minha colega falar desta maneira. Em contradição a isso, nós vemos o quê? Uma contradição absolutamente violenta a favor de Donald Trump, a quem a bispa exortou. Pastores nos Estados Unidos orando por Trump no sentido de que esta liderança, segundo a oração deles, influencia o mundo inteiro. E com o quê? Com estas ameaças denunciadas pela bispa. Ameaça o mundo na destruição climática, de adicionar ao império estadunidense países vizinhos, de destruir os povos vizinhos e de dar a entender que a América Latina não é problema seu e que não precisa desta região da nossa América.
enquanto a pastora representa o lado da fé mais digno que precisamos acentuar em nossas vidas, o pastor ora por Donald Trump e com tudo que ele fascisticamente, eis o gesto do seu pupilo Elon Musk, representando a ressurreição do fascismo e do nazismo. E também estes pastores oram por Bolsonaro, que, segundo eles, é uma grande liderança que deve ser eleita como Trump foi eleito. Agora, em 2024, ele, Bolsonaro, em 2026. Eis a diferença. O que é fé e o que é uso da religião. Mas confiram vocês mesmos a oração feita em inglês, mas traduzida por um brasileiro, quinta coluna, um brasileiro traidor. Assistam aí. Okay. Heavenly Father, Senhor Pai Celestial, we pray for two great countries in the United States and Brazil, nós oramos por duas nações muito grandes, os Estados Unidos e o Brasil, for a new leadership in the United States that will affect the world, por uma nova liderança aqui nos Estados Unidos que vai influenciar no mundo todo, and the renewal of Brazil as a great leader as well, e a renovação no Brasil com uma grande liderança também, for liberty and freedom, pela liberdade, pela libertação, for the glory of our Lord Jesus Christ, pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo, that we may glorify your name and renew the North and South America. que possamos glorificar o teu santo, e na glorificação do seu santo nome, que possamos renovar a nossa América do Sul e do Norte. Place your hand on President Bolsonaro. Coloque sua mão no presidente Bolsonaro. Give him the same strength that we've seen Donald Trump show. Dê ao senhor Bolsonaro a mesma força que o senhor deu ao Trump. That you would protect his family. Que você proteja a sua família. That you would protect every one of these legislators and those that support them that are here. Que o senhor proteja todos os deputados que o apoiam, que estão aqui. And that your name will be glorified as we move forward in these next 2 years. E que o seu nome possa ser glorificado enquanto a gente continua lutando nos próximos 2 anos. That are so critical for the United States and for Brazil. Que são 2 anos tão críticos tanto para os Estados Unidos como para o Brasil. It is our prayer and we lift it up to you in humility for your help in Jesus' name. É a nossa oração e a gente leva essa oração ao Senhor e pede em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 E o outro vídeo é da dona Michele Bolsonaro, que aqui no Brasil é conhecida como Micheque, que se dirige ao povo brasileiro num texto claramente lido num teleprompter, elaborado por alguém, quando ela, corrompendo a fé, tornando a fé um delírio, tornando a fé e a religiosidade ópios do povo. Ela se dirige ao povo brasileiro, dizendo que se encontrava na posse daquele que ela chamou de Donald Trump, e que lamentava por não ter o seu amado marido. Todo mundo sabe como eles se relacionam aqui no Brasil, mas o meu amado marido se encontra impedido por decisões autocráticas do ministro Supremo, que ela não se dignou nem citar, mencionar o nome. Tanto medo, ódio e pavor que tem do ministro Alexandre de Moraes. E de pedir as bênçãos de Deus para o Brasil. Evidentemente que esse pedido das bênçãos de Deus é visando as eleições de 2026, sobre as quais eles assentam a falsa esperança de que o capiroto, o discípulo de Donald Trump, ou praticante satânico do mal,
se candidate e vença Lula em 2026. E pede as bênçãos para Israel. Israel, para quem ela pede as bênçãos de Deus, é o sionista, é o da guerra, é o genocida do povo palestino e o praticante da guerra que pretende esparramar por todo o mundo em colaboração com o Império Estadunidense. Que contraste! Pastor Quinta Coluna, que traduz a oração de um fascista, uma ex-primeira e má dama que pede as bênçãos falsas, mentirosas, farisaicas, hipócritas para um povo a quem ela quer amaldiçoar com a eleição de Jair Bolsonaro. Assistam aí, por favor. Queridos amigos do Pleno News, compartilho com vocês 2 sentimentos que me acompanham neste momento. O primeiro é a alegria de estar na América, participando junto com o meu enteado Eduardo Bolsonaro deste momento histórico de posse do presidente Donald Trump, em que a democracia, os princípios e os valores regidos por Deus serão resgatados. Viva a América! O segundo é a tristeza de não ter ao meu lado o meu amado marido, impedido de participar da posse do presidente por uma decisão monocrática baseada em suposições extremamente pessoais. Neste momento, também lembramos dos presos políticos, muitos deles inocentes, que sofrem injustamente e clamam por justiça. Convoco os nossos irmãos em Cristo e os brasileiros de bem a orarem pelo Brasil. Estamos vivendo um momento crucial, um verdadeiro divisor de águas. A palavra de Deus diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Vamos manter viva a esperança de dias melhores para a nossa nação. Que as bênçãos do nosso amado Deus estejam sobre a América, sobre Israel e sobre o nosso amado Brasil. Que Deus abençoe cada um de vocês. Esses 2 vídeos, em comparação com a mensagem profética da bispa Miriam Edgar Budge, e em agressão ao povo brasileiro se vê o quanto as religiões que usam esse método milenar, que existe há milênios, de adotar por parte da classe dominante, dos exploradores, dos opressores, dos satânicos, dos inimigos do povo, de usarem a religião e a fé santa do povo trabalhador, do povo humilde, para explorá-lo. É um alerta. Escutemos a bispa, demos atenção à conclamação profética da bispa e comparemos com esta corrupção, o ópio, o delírio, a loucura que significa esse uso da religião. Isto é parte da nossa consciência, isto é parte da nossa dignidade. Damos-nos conta do risco que corremos ao participar das religiões. É uma questão ética, é uma questão crítica, é uma questão decente, é uma questão de honestidade. Temos que nos revisar aí assentados os bancos de todas as igrejas, de todos os campos e segmentos, e nos perguntarmos se não somos usados como bucha de canhão contra nós mesmos por parte do imperialismo internacional, por parte dos fascistas, como se viu na oração do primeiro vídeo, e na fala da dona Michele Bolsonaro. Vejamos isso, prestemos atenção o quanto o risco paira sobre nós, nos intoxicando, nos enchendo de veneno
de delírio e de histeria absolutamente devastadores. Por isso, o grito profético da bispa Miriam e nosso aqui deve sempre erguer a sua voz com relação ao enfrentamento das causas desses problemas e não nos fixarmos humilhados, tristes, decepcionados, sem esperança diante da situação maldosa, satânica que paira sobre nós. Revolução, justiça e paz. Venceremos mesmo contra toda esta manipulação.